Se eu falar uma coisa para vocês, quando eu tinha entre 6 e 7 anos de idade, naquela época a minha mãe tinha um problema muito sério, um problema seríssimo. E alguém chegou até ela e falou: olha, você tem que ir até um pai de santo, uma coisa assim, um macumbeiro, num terreiro de macumba, que lá eles vão ajudar você. E ela então resolveu ir e me chamou. E eu tinha o maior medo dessas coisas, nem sabia direito o que era. Eu falei: vou não, vou não. Mas ela insistiu: não, você vai ter que ir comigo, porque para todo lugar que minha mãe ia, ela me levava. Eu era o caçulinho, o queridinho dela. Que Deus a tenha. Então fomos. Quando nós chegamos lá, aquelas mulheres com os vestidão branco dançando ali. E aquele pai de santo chegou até a minha mãe e falou tudo o que estava acontecendo com ela. E o porquê e o que ela tinha que fazer. E eu fiquei, sabe, eu fiquei espantado. Como é que ele sabe que tudo está acontecendo com minha mãe? Hoje eu sei o porquê, né? Aí ele olha para mim e fala assim: eita, esse aí tem o corpo fechado. Na verdade, até hoje eu não sei o que é isso, ter o corpo fechado. Ele falou que eu tinha. Pois muito bem, minha mãe ficou ali muito tempo, mas o problema dela não foi resolvido. O problema da minha mãe só foi resolvido depois de muitos anos lá na frente, quando ela conheceu uma igreja evangélica. Ela foi até aquela igreja, o pastor orou por ela e disse: a partir de hoje a senhora vai estar liberta. E a partir daquele momento, a vida da minha mãe mudou. Mas isso era na época que as igrejas eram evangélicas, era do Senhor Jesus. Não é igual hoje, que as igrejas é dos homens, não é mais de Deus. Naquela época, Deus operava sinais e maravilhas poderosamente nas igrejas. Mas nos dias de hoje não, porque as igrejas virou comércio, virou campo de políticos. Hoje já não tem mais operações de milagre, o que nós vemos é escândalo um em cima atrás do outro. É pastor roubando, é pastor sendo preso, é pastor pegando propina, de tudo quanto é coisa ruim você vê. Porque se perdeu o temor a Deus. E principalmente depois que Bolsonaro dividiu as igrejas, que conseguiu enganar o povo, que conseguiu enganar os crentes. Aí foi que a igreja acabou-se de vez. Mas deixa eu te falar mais uma coisa. Você lembra na eleição de Lula e Bolsonaro? Você, meu amigo que está me assistindo aí agora, você deve ter assistido algum vídeo nas redes sociais que estava empesteado de profetas profetizando que Bolsonaro ia ganhar. Deus falou comigo, Deus me mostrou, Deus já assinou, Bolsonaro vai continuar sendo o presidente. E todas as palavras desses profetas caíram por terra. Sabe por que caíram? Porque não era Deus que estava falando na boca deles, mas sim o espírito do engano. O mesmo espírito que Deus permitiu que enganasse os profetas de Acabe, também permitiu que usasse esses profetas para os enganar. Engraçado que o macumbeiro lá acertou tudo, né? Hoje eu sei por quê, porque era o mesmo espírito que estava botando o problema na minha mãe que usou a mãe daquele macumbeiro para falar. Mas os profetas de hoje em dia, deixa eu te falar uma coisa, todo profeta, todo crente que é bolsonarista, vem falar de Jesus para mim, por favor, não venha, porque eu não acredito em vocês, porque se vocês estão cegos, a Bíblia diz que um cego não pode guiar o outro. O que vocês vão ter para falar para mim, se vocês estão sendo enganados? Então não me venha falar de Jesus de forma alguma. Primeiro, peça para Deus abrir os teus olhos. Quando teus olhos estiverem abertos e você enxergar a verdade, aí sim você pode vir falar de Jesus para mim. Mas até lá,